Pessoal, hoje a gente vai continuar então falando sobre. Vai começar, né? A gente começou a falar dos setores da economia semana passada, né? Quem tá chegando agora, coloca o nome ali no chat, tá? Pra eu saber quem é, pra eu anotar aqui. Bom dia, senhor. Bom dia, ó, Davi. Vou colocar então aqui. Natália. Tá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura fundiária do Brasil, né? O que que tá presente aqui na nossa estrutura fundiária. Então, quando a gente fala de fundiário, né? Fundiário está se referindo à terra, tá? É a estrutura da terra. É como se organiza, né? Como está estruturado isso. Então, fundo ali vem do latim fundus, que quer dizer terra, tá? Então, quando a gente está falando de estrutura fundiária, é como a terra está distribuída no Brasil, beleza? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, para começar, a gente tem que discutir um pouquinho sobre o tamanho das propriedades. Segundo o INCRA, ele tem uma classificação, né? O INCRA é um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tá? E ele classifica a terra de acordo com o tamanho de alguns jeitos, em diferentes tipos, que a gente chama ali de módulo rural, né? Que vem desse conceito de uma propriedade mais familiar, assim, uma terra mais familiar. Então, o que é o módulo rural? Seria a quantidade de terra que uma família, né? Uma propriedade familiar seria a quantidade de terra que uma família de mais ou menos umas quatro pessoas ali precisa para sobreviver, para manter a sua subsistência, tá? Para que ela consiga cultivar e se alimentar daquele cultivo. Quem chegou agora, coloca o nome ali no chat, Sim, tá? necessário. Uhum. Então a gente vai ter esse Estatuto da Terra, que é uma lei lá de 1964, que ele vai definir essa propriedade familiar como um imóvel rural, né? Que Sim. é explorado diretamente por essas pessoas, pelo agricultor e pela sua família, para subsistência, né? Para que eles consigam se alimentar daquilo e subsistir, tá? Certo? Ó, tem um monte de gente chegando agora ali. Coloquem o nome, ou digam o nome aqui, para eu conseguir anotar a presença de vocês, tá? E o outro tipo de propriedade é o que a gente chama de módulo fiscal, tá? Que é um tipo de propriedade que vai variar de acordo com a região, né, com o tamanho da propriedade, com o tipo de atividade e com o rendimento, tá? Então, de acordo com o que essa propriedade produz, né, saindo dessa questão mais familiar e já entrando numa questão mais produtiva mesmo, né? Então, ele vai separar as propriedades em diferentes tamanhos de terra, de acordo com a atividade ali. Então, vai ter os minifúndios, né, que vai corresponder ali a menos de um módulo fiscal, né? O módulo fiscal é um pouquinho diferente do módulo rural, tá? Então a gente vai ter pequenas minifúndios, pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades, tá? De acordo com esse módulo fiscal. E tudo isso é medido em uma medida que a gente chama de hectare, tá? Hectare. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Sim. Tá, eu vou anotando aqui os nomes que chegaram agora.
Luiz Felipe colocou o nome no chat. Ana Luísa e Vivian. Cristine também. Tá. Então, o que é um hectare? Um hectare é uma unidade de medida, tá? Que ela é de mais ou menos ali uns 10 mil metros quadrados. É como se fosse Sim. um campo de futebol, assim, mais ou menos, tá? Pegando esse campo de futebol ali como exemplo, né? Que é um de 90 metros por 120 metros, que é um dos padrões ali, um dos maior extensão de campo de futebol da FIFA. Ele tem mais ou menos um hectare, tá? Então é uma porção de terra muito grande, né? Mas dependendo do tipo de atividade, né? Depende do que tu for produzir. Se tu for produzir feijão, ou se tu for produzir soja, ou se tu for produzir, sei lá, silvicultura ou gado, o tamanho da terra vai ser pequeno ou grande, depende do tipo de cultivo que tu tá produzindo ali, tá? Depende da quantidade também. Uhum. Então, um hectare é muita terra. Mas, por exemplo, se tu for para gado, não é tanta terra assim. Sim. Se for para milho, talvez seja muito. Se for para soja, talvez não seja tanto. Então depende do tipo de atividade que eu tô cultivando ali. Se for para silvicultura de eucalipto, talvez não seja tanto também, né? Então depende do que está sendo cultivado ali, tá? E o hectare é a unidade de medida, tá? Então tem esse gráfico aqui, ó, falando um pouquinho sobre a estrutura fundiária do Brasil. Então, de um lado, vai estar aqui, ó, mostrando os estabelecimentos rurais, né, as propriedades. Do outro, a área ocupada por essas propriedades. E aqui tem uma legenda falando do tamanho das propriedades, tá? Um gráfico do INCRA ali de 2003. Então, vocês conseguem entender, ler esse gráfico aí se eu mostrar ele simplesmente? Tem dois gráficos ali em pizza, né? Sim. Eu acho meio. É meio confuso, assim, de entender. Então vamos partir ali olhando para a legenda ali, tá? Nessa cor cinza, menos de 10 hectares, né? São as propriedades menores, as menores propriedades que a Uhum. gente tem no Brasil. Em número de estabelecimentos rurais, né? Em quantidade de estabelecimentos, quantidade de terras, de propriedades, as propriedades de menos de 10 hectares, elas correspondem a 31% dos estabelecimentos rurais. Então, 31% das fazendas ou das propriedades rurais tem menos de 10 hectares, certo? Esses 31% de propriedades de menos de 10 hectares, eles ocupam uma área, aqui ó, em cinza, nesse tom de cinza, de 1,8%, tá? Então, essas propriedades de menos de 10 hectares são propriedades pequenas. E eles estão ocupando ali, são 31% das propriedades do Brasil, certo? E elas estão ocupando uma área de 1% do território, quase 2%. Então, tem várias pequenas propriedades, tem 31% das propriedades são essas propriedades pequenas, e elas ocupam 1% da área, certo? O segundo ali, que é nesse tom de cinza um pouquinho mais claro, são as propriedades de 10 a 100 hectares, tá? Também não são propriedades tão grandes assim, dependendo do tipo de atividade, tá? Então elas ocupam mais ou menos 50% das propriedades no Brasil, são essas de 53%, tá? De 10 a 100 hectares. Essas propriedades estão ocupando ali mais ou menos uns
18%, quase 20% das propriedades no Brasil, tá? Então, do território nacional, 18% é ocupado por essas propriedades de 10 a 100 hectares. Ali em branco, de 100 a 1.000 hectares, ó, são 12% das propriedades. Então, ocupando uma área de 36% do território, tá? E de mais de 1.000 hectares, elas correspondem a 1,6% das propriedades. E elas estão ocupando 40% do território, tá? Esse outro gráfico aqui talvez fique melhor para visualizar. Tá? Uma coisa que também é exigido de vocês é que vocês consigam analisar gráficos, né? Então, esse gráfico de barras talvez seja melhor. Então, de menos de 10 hectares, número de propriedades em azul, área ocupada nesse tom de laranja. Então, quase 50% das propriedades no Brasil ocupam uma área de mais ou menos 2% do território, né? De 10 a 100 hectares, 30, quase 40% das propriedades estão ocupando ali mais ou menos uns 20% do território. Enquanto que ali 1% das propriedades, né, que são as grandes propriedades, estão ocupando quase que 50% do território. Então, isso que a gente diz que o Brasil ele tem uma estrutura fundiária concentrada, tá? A maior parte das terras está na mão de poucas pessoas, de pouquíssimas pessoas. Tem muitas propriedades pequenas que estão ocupando muito pouco espaço e tem muitas propriedades grandes, tem poucas propriedades grandes que estão ocupando muito espaço, tá? Então ali a Não charge, ó, foi tão bem dividido. não tá bem dividido. A maioria das pessoas, a maioria das propriedades são pequenas, né? A maioria das propriedades são pequenas propriedades, mas elas ocupam muito pouco da terra. As grandes propriedades, que são poucas, estão ocupando a maior parte do território, do espaço. Então, a terra ela está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Isso que a gente chama de uma estrutura fundiária concentrada, né? Por isso que tem a chargezinha ali. No... O pai ali falando pro filho, até onde essa vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Né? Nada dessa terra é de propriedade deles, né? E como a gente já viu nas últimas aulas, né? Desde o início do ano a gente está vendo sobre o Brasil. O Brasil tem uma dependência muito grande do setor primário, né? Tá? Lá das atividades ligadas à terra, à exploração de gêneros agrícolas, tá? Desde a exploração do pau-brasil, a exploração da cana, do café, tá? Do minério de ferro, atualmente da soja. Então, o Brasil ela tem essa história desde lá da sua colonização, tá? E isso também vai explicar essa estrutura fundiária concentrada, né? Que as terras estão na mão de poucas pessoas. Isso começa lá das capitanias hereditárias, tá, pessoal? Que foi essa política ali de divisão, né, desse território entre os portugueses e os espanhóis. Lá eles se deram o direito de dividir esse território, que já estava sendo habitado por inúmeras nações, inúmeras populações. Então, com medo de invasões, né, de outros europeus, de outros povos invasores, eles dividiram Esse esse território egoísmo vem desde o passado. em capitanias. O que foi? Esse egoísmo vem desde o passado. É, exatamente. Então, para se fixar nesse território ali, para garantir que esse território fosse deles, né, fosse de propriedade deles, então eles dividiram em grandes faixas de terra, né, em capitanias, né, capitanias hereditárias que não eram de propriedade da pessoa, mas ela comandava, né?
Então tinham ali alguns donatários, né? Esses grandes lotes de terra, tá? Esses grandes lotes de terra depois eram subdivididos em lotes, em grandes lotes de terra também, mas de menor proporção, que eram as sesmarias, né? Que eram terras, porções de terra concedidas a pessoas ligadas à coroa portuguesa, né? A navegadores, a nobres, a ex-militares, com a intenção de povoar esse território, né? Então eram concedidas grandes porções de terras, as sesmarias, para essas pessoas chegarem lá, né? E povoarem, cultivarem, tá? Extraírem riqueza daquele território ali, certo? Isso foi uma política que durou muitos e muitos anos ao longo da história do Brasil, né? Então, simplesmente lotearam ali, dividiram as terras em nome de algumas pessoas, tá? Terras que já estavam habitadas, terras que já têm uma história muito mais longa, tá? De milhares e milhares de anos, eles pegaram, simplesmente chegaram e dividiram, certo? Até 1822 existia essa concessão de sesmarias, tá? Mas a partir dali, a propriedade da terra, ela começou a se dar a partir da posse. Então, o que é a posse? É tu simplesmente chegar e pegar, tu adquirir. Tu passa a adquirir essa terra a partir da posse. Então, tu se apropria, as pessoas. E daí, esse é um período que tem muitos conflitos, né? As pessoas que poderiam adquirir terras, elas iam lá e pegavam na mão grande, tá? Mas quem é que podia pegar? De novo, não eram os indígenas, nessa época ainda 1822, né? Ainda era o período escravocrata, tá? Então, se uma comunidade indígena, por exemplo, estivesse morando nessa terra há muitos e muitos anos, né? Sim. Alguém poderia legalmente ir lá e se apropriar dessa terra Então era e todo dizer que mundo era que dele. tinha poder. Uhum. É, pegava na mão grande mesmo. E era uma forma legal de adquirir terra, tá? A partir da posse. Até 1850, quando houve a Lei de Terras, tá, pessoal? Então, o que a Lei de Terras instituiu? Ela instituiu que a única forma de adquirir uma terra era comprando, tá? Então, acabou com as posses, né? Ela proibiu a apropriação por posse e também proibiu a doação de sesmarias, tá? Então, não existia mais essa doação desses grandes lotes de terra e também essas posses elas estavam proibidas a partir de agora. O único jeito de ter terra é comprar, tá? Ela, no caso, ela regularizou todas essas posses que já tinham sido feitas, elas foram regularizadas, tá? Então quem pegou terra pegou, certo? Quem não pegou não pegou, não pega mais, tá? Então elas foram regularizadas. Essas sesmarias concedidas também foram tudo regularizadas, tá? Agora é de posse de quem havia sido concedido. E ela demarca as terras devolutas. O que são terras devolutas? São as terras do governo, né? São as terras do império, tá? Nesse período aí a gente já está no período imperial do Brasil. Então essas terras, elas são de propriedade. Existem as terras que são de propriedade dessas pessoas que se apossaram ou que tinham sido concedidas sesmarias. E o resto das terras eram terras do governo, tá? Do império, que são essas chamadas terras devolutas, tá? Só que daí a gente tem que analisar esse contexto, tá? Esse contexto histórico. E ver que no momento que formaram essa lei, a gente estava num contexto da lei Eusébio de Queiroz, né? Que era aquela lei que proibia o tráfico negreiro, tá? Proibia o tráfico de pessoas escravizadas, né? Era um contexto histórico em que o Império
ele estava buscando atrair imigrantes europeus, né? Aquilo que a gente já tinha falado, certo? E facilitou para esses imigrantes a aquisição de terras, tá? Então, no Brasil, desde o princípio, lá, desde o Estado colonial, já tem essa questão extremamente concentradora de terras, tá? Então, de novo, quem é que pode adquirir terra? Ele facilitava para os imigrantes europeus, estrangeiros, para aqueles que já estavam fixados no território, tá? Para quem tinha o poder, né, que se apossou de terras anteriormente, certo? Então, quando a gente fala de terra, a gente tem que lembrar muito da questão do poder, tá? Terra é poder, né? Desde sempre. E nisso nada, nenhuma das populações indígenas, nem as populações descendentes de africanos, né, que ainda estavam ali, ainda era um período escravocrata, né, 1850, não tinham acesso à terra, né? Quem foi recebeu o acesso à terra e a facilitação de compra e a doação de terra foram os migrantes europeus, tá? Sim, a Inclusive. gente até falou disso sobre em história, que, Uhum, tipo, o feudalismo, tinha o senhor feudal e tal. O comércio naquela época era o comércio de terra, que vendia, lucrava mais. uhum, sim. Vendia, comprava terra. Uhum. Isso num contexto lá europeu, né, do feudalismo. Mas a terra sempre foi um. Sempre não, né? A partir da visão dos europeus, né? Ela é considerada uma propriedade, um bem, né? Nas visões de muitos outros povos, né? Os povos americanos, nativos americanos, né? Que a gente chama de indígenas, e alguns outros povos, a terra é sagrada, ela não é propriedade de alguém, né? Ela faz parte ali do convívio da pessoa, ela não é de alguém, né? No caso, as pessoas é que são daquela terra, as pessoas é que são da terra, não a terra é da pessoa. Que nem diz o Antônio Bispo fala muito isso, né? A partir de um certo momento teve essa visão de que a terra era propriedade de alguém, né? Que isso vem muito da visão do europeu, né? Então ali essa chargezinha é para ilustrar, né? Além da compra, a terra também podia ser herdada, né? Então isso fez com que muitas e muitas terras fossem concentradas, né, em pequenas famílias, né? Então ali, ó, tataravô, tetravô, tataravô, bisavô, avô, pai, filho, neto, né? Então, ao longo das gerações, essas terras acabaram sendo concentradas, né? Foram sendo apossadas, foram sendo tomadas, né? Legalmente, né? A gente tem que falar do regime jurídico também, né? Isso era uma questão legal, tá? E foi mudando ao longo dos anos, certo? Até que a gente chegou, né? A gente está fazendo uma análise de leis, tá? De regime político e jurídico, né? Do Brasil, do Estado, até que a gente chega nos anos de 1960, mais ou menos ali, tá? Não estamos muito preocupados com data específica também, né? Mas é do século passado já, certo? 1960, bem mais recente, num contexto histórico muito mais atual, em que Jânio Quadros, né, que era o presidente eleito, renunciou e no lugar dele entrou o vice, que foi o João Goulart, tá? Esse presidente, ele foi muito polêmico porque ele propôs reformas de base, tá? Reforma no setor agrário, reforma na educação, reforma nos tributos, nos impostos, né? Uma reforma fiscal, reformas eleitorais, reformas urbanas, bancárias. Então ele propôs todas essas mudanças, todas essas reformas, tá? E em muitos casos, tá? Na América Latina em geral, né? Que a gente pode falar que estava sob influência dos Estados Unidos, então ele era visto, ele acabou sendo associado a uma imagem de
comunista, certo? Então, por ele querer fazer essas reformas, né, ele foi associado a essa imagem de um inimigo como comunista, né? Então, ali, ó, essa imagem é de um jornal, a Folha de São Paulo, de 1963. João Goulart vai pedir ao Congresso as reformas, né? A primeira será a reforma agrária, né? Para mudar essa estrutura fundiária, nessa estrutura da terra extremamente concentrada, que já era concentrada naquela época, né? Desde lá da colonização, né? Como a gente viu, a estrutura fundiária do Brasil era extremamente concentrada. Então ali um jornal mostrando, né? Essa questão da reforma agrária, tá? Para mexer na estrutura da terra, para distribuir as terras, né, que estavam extremamente concentradas. Nesse contexto, a partir de 1964, a gente tem o quê? Como ele disse que ia fazer muita coisa, ia fazer muitas reformas, ia mudar a estrutura, ia mexer em muita coisa, e também acabou sendo taxado de comunista, o que aconteceu? Golpe, né? Derrubaram o Jango, João Goulart, certo? E ali, ó, tem um jornal mostrando, né, essa questão da oposição, né? Derrubar Jango antes da reforma. Então, antes dessas reformas, que ele pudesse fazer essas reformas ali que ele tinha prometido, veio o golpe militar e derrubou ele, tá? Do poder, certo? Mas a partir disso, né, pessoal, houveram muitas manifestações, era um período que estava efervescente, assim, essa questão política. Então houveram muitas manifestações e tal, muitas exigências de todos os lados, né, de vários setores. E a luta pelo campo, ela já estava ocorrendo, né? A luta pelo campo, ela começou lá quando os portugueses chegaram, né? A luta pela terra, pelo direito da terra, né? Pelo direito de existir, né? E a partir desse período existiam muitos movimentos, né? Que estavam ligados nessa questão da terra, da distribuição, né? Que não achavam justa essa distribuição das terras. E a partir disso, lutaram pela reforma agrária, certo? Seria essa redistribuição dessas terras, né? Só que como houve esse golpe militar, o que aconteceu? Os militares, eles acabaram fazendo essa lei que foi o Estatuto da Terra de 1964, né? Também, já que o pessoal está pedindo, né? Já que talvez haja uma revolta popular, então vamos fazer essa lei, vamos dizer que vamos fazer uma reforma agrária, vamos distribuir as terras. Então essa lei, ela já tem uma característica bem peculiar, tá? Ela caracteriza o que é uma terra produtiva e o que é uma terra improdutiva, tá? E ela estabelece o quê? Uma função social para essa terra, tá? Então, para ter uma terra, ela precisa cumprir uma função social, certo? Estabelece essa função social. O que é uma função social, tá? E até na Constituição de 88, tá? Que é a mais recente, que é a nossa Constituição atual, ela vai ter essas garantias, né? Vai falar dos direitos e deveres, das garantias, né? Então, né, com a redemocratização, muito dessas coisas que estavam lá naquela Estatuto da Terra, que foi feito lá pela ditadura militar, a gente tem o que lá no artigo 5º da nossa Constituição? A gente tem o que? Direito à propriedade, né? Todo mundo tem direito à propriedade privada. Então, sei lá, eu posso ter o meu celular, eu posso ter a minha casa, tá? Que é o meu direito. Posso ter o meu carro. Posso ter vários tipos de propriedades, incluindo propriedades rurais, propriedades urbanas, tá? Mas o que que acontece? Essa propriedade ela deve cumprir uma função social. O que que é a função social? É o bem comum acima do interesse individual, tá? Ela tem uma função para além de ser minha propriedade. Ela é uma função para exercer um bem comum, tá? Isso está colocado lá na Constituição de 88, que é a nossa lei maior, tá?
E daí a gente tem alguns artigos, né? O artigo 186, que ela vai colocar o que é a função social. A função social ela é cumprida quando a propriedade rural atende ao mesmo tempo, né, simultaneamente, alguns critérios, certo? Que estão estabelecidos pela lei. Então, a função social ela é cumprida quando ali, primeiro, tem um aproveitamento racional e adequado daquela terra. Dois, quando usa os recursos naturais de uma forma adequada, né? Preservando o meio ambiente. Três, observar então as regulações das relações de trabalho, né? Quando tu tem um trabalho assalariado, justo, né? Quando tu não está explorando o trabalho, nem o trabalhador, então tu está cumprindo a função social, né? Usar adequadamente os recursos, preservar os recursos e o meio ambiente, né? O trabalho ele tem que ser um trabalho justo, ele tem que ser um trabalho adequado, né? As relações de trabalho têm que ser adequadas, trabalhador bem remunerado, esse tipo de coisa. Tu tá lá cumprindo a tua função social, certo? Então a terra ela tem que cumprir uma função social, não só a terra, né? Mas também os imóveis urbanos, né? Tu não pode ter uma terra, por exemplo, improdutiva, que tu não produz. Se tu tiver uma terra improdutiva, ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, certo? Então ali o artigo 185 ele fala dessas terras que estão suscetíveis, né? Ou que estão insuscetíveis para desapropriação, que são o quê? As pequenas e médias propriedades, né? E o que mais? A propriedade produtiva. Então, se for uma propriedade produtiva, ela não pode ser desapropriada para a reforma agrária. E se ela não cumprir a função social, ela também não pode ser desapropriada, tá? Então, se ela for produtiva e cumprir a Tipo, função se tem uma social, terra parada, não hum, tô fazendo nada com essa terra, alguém pode ir lá, pegar tua terra e construir alguma coisa. Já é pode. propriedade. É isso. Ah, Se tu tiver uma terra improdutiva, se tu tiver uma terra parada, pela lei tu pode tomar posse daquela terra. E não é só isso. E o governo ele vai te pagar o valor de mercado por aquela terra. Tu não vai ficar sem nada. O governo vai te pagar ainda pela terra. sim, Isso é que é reforma agrária, né? É redistribuição dessa propriedade. Isso está na lei, na Constituição. E não só de propriedade rural, tá, pessoal? De propriedade urbana também, tá? Prédio vazio, propriedade especulativa, né? Que é uma questão bem urbana mesmo, né? Quantos prédios na cidade a gente tem prédios vazios, né? Em locais onde aquele imóvel, aquele bem está esperando para ser valorizado, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Se alguém chegar lá e se apropriar, começar a morar num prédio vazio, pela lei, ele está dentro da lei. Que aquele imóvel, aquele bem não está cumprindo a sua função social, certo? Que é o bem sim. comum, que ele está lá parado. Daí por isso que a gente tem muitos imóveis que o pessoal chega a botar concreto, né, nas portas, nas janelas para ninguém entrar. Os imóveis que estão parados, eles não estão cumprindo a função social deles e podem ser desapropriados, né? Mas não é, a gente olha e pensa desapropriado como se fosse uma coisa feia, né? Uma coisa ruim, mas no caso a pessoa vai receber, né, por aquilo, vai receber um valor de mercado, né? Um valor que já não é um valor abaixo, né? Às vezes é até um valor acima, muitas vezes, certo? E quando a gente fala de reforma agrária, pessoal, é mais ou menos isso, tá?
é esse movimento de redistribuição de terras, porque muitas terras estão na mão de poucas pessoas. E assim como a gente tem prédios que estão ali desapropriados, né, que estão abandonados, tem terras também, né? Tem terras improdutivas, tem terras que não estão sendo usadas para nada, muitas terras na mão de poucas pessoas e muitas pessoas sem terra, né? Então, a partir disso, a gente tem alguns movimentos, né? Por exemplo, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? O movimento sem terra, que também faz essa luta pelo direito da terra, né? Pela propriedade. A Comissão Pastoral da Terra, né? Que é ligada a grupos mais religiosos, a Igreja Católica também, né? Então, a partir lá dos anos 60, esses movimentos, né? Eles ganharam muita força, né? De pessoas que estavam sem terra ou acabaram perdendo suas terras, certo? E que lutam por uma distribuição, né? Daí tem essa chargezinha ali, né? Reforma agrária nas minhas terras, nunca, né? E é basicamente isso, pessoal. Existem esses movimentos. Então a gente deve lembrar, né, que tudo isso está previsto na Constituição, né? Está previsto na lei, porém não é cumprido, né? Não existe de fato uma política de reforma agrária no Brasil. Tá lá só na lei, tá lá bonitinho no papel, mas isso não é cumprido. Isso é uma coisa que a gente tem que se ligar, porque boa parte da comida que a gente come, ela é produzida pelos pequenos produtores. Em geral, né, os trabalhadores sem terra, os trabalhadores que lutam pela terra, eles são pequenos proprietários. E são essas pequenas propriedades que nos fornecem a maior parte da nossa comida, do nosso alimento, certo? Não são os grandes proprietários. Os grandes proprietários, a gente vai ver daí semana que vem, são Sim. aquelas propriedades de terra, de monocultura, de exportação, né? Que é aquela herança colonial que a gente chama de plantation, né? Que são aquelas grandes propriedades, tudo para exportação, certo? Que não produz de fato, produz um pouco, mas não produz de fato comida, né? Produz commodity, produz coisas para serem exportadas para os outros países, né? Então, quando a gente fala de questão agrária, ela é uma questão bem delicada e é uma questão que é central assim no nosso país. O Brasil é um país agrário, tá, pessoal? Boa parte da renda do Brasil vem desse setor, tá? Desde lá da colonização, o Brasil é um setor, o Brasil é um país agro, tá? E é uma questão muito importante, tá? Tem muita questão de propriedade, tem muita questão de violência no campo, certo? Tá? E daí Sim. algumas questões são problemáticas quando a gente vai falar disso, tá? Por exemplo, a maioria dos governos eles não destinam uma parte, grana, né? Dinheiro mesmo para fazer reforma agrária, né? Porque precisa indenizar esses donos de terra que lá atrás, né? Essa terra pode ter sido apossada, ela pode ter sido doação de Sesmaria, ela pode ter sido apossada de uma forma irregular, né? Até hoje a gente tem muito essa questão de terras que são griladas, né? De terras que são apossadas ou que são regularizadas de uma forma ilegal, né? Do Uhum. pessoal que falsifica documentos, que se aposta de terras de uma forma ilegal, e se não está produzindo, ele ainda vai ganhar, né? Vai lucrar com essa questão de reforma agrária, né? Porque vai receber de volta essa grana. Então é uma questão, são questões bem delicadas e bem complexas, tá? A gente que mora na cidade, a gente pode não saber muito disso, né? Não ter muito essa noção, assim, porque a gente tá bem longe dessas questões, mas são questões muito importantes, tá, galera? E essa questão de estar no papel, mas não foi feito, acontece muito. Aqui na minha rua já era para estar asfaltada, tá asfaltada no papel, mas aqui ninguém vê.
Ah, é? É, Uhum. É, tem algumas práticas nesse sentido, né? De pessoas que fraudam documentos mesmo, sabe? De propriedade de terra, de propriedade de várias coisas, né? E tem muitas disputas ainda hoje, galera. Tem questão dos territórios indígenas, né? Que a gente falou um pouquinho, né? Ou dos territórios quilombolas também, né? Quantos desses territórios não estão sendo invadidos por esses grandes produtores constantemente, né? Estão sendo invadidos e essas populações estão sendo assassinadas mesmo, para explorarem cada vez mais e mais as terras, né? sim. Queimadas hoje a gente está vendo, né? Não sei se vocês estão acompanhando lá a questão. Tá tendo muitas queimadas, né? Lá no Pantanal tá queimando há semanas, né? Uma perda de biodiversidade, uma perda de espécies vegetais, espécies animais, assim, muito grande, né? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente vê que o, o Brasil é agro, é tech, é tudo, a gente tem que ter muita atenção nesse discurso, né? Brasil, o agro produz alimentos. É, mais ou menos, né? Daí semana que vem a gente vai ver isso, tá? Então